evento também é na página, mas venham para cá. Aí, ó, deu certo já a primeira. Ela é mágica, essa mulher. Certinho. Vamos testar o som. Vamos lá, Lidé, tá linda. Pronto, coloquei no meu máximo. Coloca o seu também no máximo. Colocou? Essa luz, como diz a minha amiga, tá me acabando. Vamos colocar um pouquinho Tá me ouvindo? para baixo. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô. Tá, essa luz aqui, vamos ver. Pra cá, pra lá, de cima para baixo. Não vai adiantar. Luz de noite é luz de noite. Tá ótimo. Espera aí que eu vou abrir pra... Tá ótimo? Então vamos lá. Dedé, tava contando para as pessoas, tinha iniciado a contar quem você é, ou seja, você quer que eu dê uma introdução primeiro, da onde a gente se conhece, ou você quer contar você mesma? Porque aqui tem história, mais de 20 anos de história, como é que a gente se conhece? As pessoas, os teus fãs já sabem que você já morou na Alemanha, que foi na Alemanha que a gente se conheceu. Eu fiquei enroscada por aqui, você foi para o paraíso. A Débora ascendeu, ela foi para o paraíso. A Noeli ficou na Alemanha, porque ela ainda tem um cargo para pagar na Alemanha. Você quer que eu conte um pouquinho? Você quer contar você? Como é que a gente começa essa entrevista? Ai, pode contar você. Eu gosto de ouvir você falando da nossa história. Conte aí. Então, vamos lá. Então, gente, há muitos e muitos anos atrás, aqui na Alemanha, eu vim primeiro para conhecer a Alemanha, porque eu tinha um noivo alemão. E aconteceu uma coisa muito mágica naquela época, e eu não sei se isso acontece hoje mais, mas naquela época foi assim. A gente está falando de mais de 20 anos atrás. Quando foi isso, Débora? Foi em 99, né? Vamos falar a verdade, vamos abrir os números aqui. 99. 99, 2000, mais ou menos. E eu vim uma época, então, para primeiro fazer um primeiro curso de línguas. Nesse curso de línguas, eu conheci assim, uma barbaridade de brasileiras. Eu acho que foram, na época, mais de 13. Tem até uma foto que eu achei esses dias na minha estante, que depois eu vou publicar aqui para vocês não pensarem que eu sou louca. Porque no curso de manhã tinha umas 5, 6 brasileiras, mas no curso de conversação de alemão, que é sempre à tarde, porque daí você aprende a falar. Não adianta aprender só a gramática, que já é super difícil, mas depois à tarde a gente aprendia a falar, né? Tinham 13 brasileiras. E entre essas brasileiras, tinha uma brasileira que conhecia uma amiga da Débora, e essa pessoa já me falou da Débora, porque uma paulista, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E eu já conhecia a Débora desse tititi, e demorou mais uma vinda, então, para a Alemanha, onde eu comecei a trabalhar como garçonete num restaurante de assados argentinos. Eu falava 3 frases de alemão, Aí eu ia lá, que a pessoa tinha latido para mim, porque assim, quando você não fala alemão, né, parece que a pessoa te late. Aí ele vai encomendar uma cerveja, vai, ok. Aí eu ia lá, eu falava isso para uma amiga, a amiga traduzia lá no computadorzinho e a Weizen. E essa moça que eu conheci trouxe uma outra moça nesse restaurante. Essa moça era a Aline, que trouxe a Patrícia, e através das duas, um dia, não sei como que foi exatamente, eu acabei conhecendo a Débora. A Débora tinha acabado, fazia alguns meses que ela tinha dado a luz a uma luz nessa terra, que é a Aninha, que é a filha dela, que hoje já é adulta e também já é mãe, ou seja, o ciclo da vida já continuou. E deu a luz também a um menininho lindo. E a Débora era uma executiva de São Paulo na época, que tinha se apaixonado por esse alemão, que é o pai da Aninha. E a Aninha, a Débora, olha esse morenão, e a Aninha, a filhinha dela, loirinha, de olho azul, cachinho, parecia um anjinho. Ainda parece, né? Mas agora é um anjo adulto, que já deu a luz para outro anjo. Então, e foi amor à primeira vista. A gente já se gostou, já começou a se visitar, a gente ia junto para os Biergarten da vida, que são os jardins de cerveja. Aprendi a tomar cerveja com a Débora, porque eu não era muito de tomar cerveja. Ela já me ensinou a tomar cerveja, a provar cerveja, cerveja do convento.
E assim surgiu uma amizade muito linda. A Ana também é uma criança muito especial, que ia muito com a gente. A Ana ia brincar sozinha para a gente poder conversar. E já naquela época, a Débora estudava o Espiritismo, né, de Allan Kardec. E a Débora tinha sensações aqui na Alemanha que eu nunca tive. Então, a partir de agora, eu vou deixar a Débora contar para vocês um pouco dessas sensações, se ela sentir, porque talvez pessoas que estejam vivendo fora do Brasil, ou que outros brasileiros que vivam aqui na Alemanha, né? Eu costumo dizer que a Alemanha, ela está dividida em várias dimensões. Tem a Alemanha de hoje, que nasceu depois da guerra, tem a Alemanha que ainda está lá, né? Onde as pessoas que participaram da guerra talvez nem sabem que ainda morreram. Então, tem várias multidimensões nessa mesma Alemanha. E as pessoas que são sensitivas, que têm as capacidades mediúnicas muito afloradas, elas percebem, ou às vezes, depende de como a gente está também, uma parcela diferente dessa realidade, né? Eu nunca vi as coisas, nem nunca senti as mesmas coisas que a Débora sente, mas quem sabe ela queira contar para a gente um pouco, porque isso foi uma parte muito importante da vida dela e foi também o que caracterizou a volta dela para o Brasil. Ela decidiu, mesmo com o marido, com o filho, com casa lá no Dorfinho, a vida perfeita. Ela tinha a vida perfeita. O marido que amava ela, a filhinha perfeita, o carro, tudo lindo. Ela resolveu voltar para o Brasil, porque no Brasil é o lugar onde a Débora se sente em casa. Então, Dedé, você quer contar para a gente o que aconteceu nesse momento, de uma forma assim, mais resumida, ou como é que você quer contar isso pra gente, porque foi um marco na sua vida, foi aquela volta para o Brasil que não tem volta, né? É o mesmo caminho que a gente fez para a Alemanha, né? Que é aquela coisa, ai meu Deus, desse momento na minha vida agora não tem mais volta. Foi aquela volta que também não tem mais volta. Como é que foi isso para você? Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos e boa noite para você, amiga, que já é tarde. Aí, né? Boa noite também para todo mundo que está aí espalhado pelo mundo. Exatamente. Não querendo falar nada negativo da Alemanha, muito pelo contrário, é um país maravilhoso, de primeiro mundo, que a gente sabe, incrível, acho que um dos lugares mais lindos que eu já vi, né? Tirando, assim, a parte de praia da Europa, eu acho que a Alemanha ganha, assim, né, de 10-0 com as suas montanhas e seu verde. Então, assim, eu sempre gostei muito. E engraçado que desde criança eu sempre falava que ia morar na Alemanha, né? Até a minha mãe conta... Eita, bruxinha, e veio mesmo. E a minha mãe conta que eu sonhava, e ela fala, quando ela ouviu o idioma alemão, ela falava, nossa, você falava assim quando dormia, né? Quando eu era criança. Então, quer dizer, né? A gente já vem, né? Nós que estamos aí com a expansão da consciência, né? Mais aí aberta, a gente sabe que a gente vem, né? Já de várias vidas e passamos por vários lugares. E a Alemanha foi um marco mesmo pelo seguinte, eu já estudava a espiritualidade pelo menos há uns 10 anos. Eu fui para a Alemanha quando eu tinha mais ou menos uns 29 e eu estudava assim profundamente a doutrina espírita de Allan Kardec. No entanto, aliás, foi a Débora que me apresentou. Eu conhecia a doutrina de Allan Kardec, mas eu conhecia através de um melhor amigo que eu tinha lá de criança, e que a família era kardecista, mas quem me apresentou mesmo a Seara Bendita, me deu de presente o Livro dos Espíritos, me apresentou muitas coisas práticas do kardecismo, foi a Débora, entre outras coisas, mas a gente vai estar falando disso daqui a pouco. E aí o que acontece? Então eu já trabalhava até em centro espírita, dava passe. Então quando eu fui para a Alemanha, eu já fui com conhecimento bem assim profundo, né? Porque desde criança eu sempre tive contato com a espiritualidade. Quando eu falo contato, é ouvir, é ver. Só que eu nunca dei muita atenção para isso, porque adolescente, e aí começando a trabalhar, aquela outra história, você acaba, né? Querendo outras coisas. E aí a vida acaba te cobrando de outra forma lá na frente, como aconteceu comigo. Eu cheguei na Alemanha com conhecimento, só que assim, um conhecimento que eu ali há 20 anos atrás achava que eu tinha um conhecimento enorme. Na verdade, eu não tinha nada de conhecimento. Eu tinha lido os livros, eu sentia, eu falava, eu tinha já, né, dado passe, recebido a intuição de espíritos, mas quando eu chego lá, como a Noeli disse, que são várias camadas de dimensão,
eu cheguei num aspecto assim, não com uma vibração muito alta, porque tudo para mim era novo, era diferente, o frio, aquilo, e eu fui baixando a minha vibração. Mas uma coisa que a gente tem que dizer em tua defesa, Débora, se eu puder falar um pouquinho, Pode. amiga, assim, ó, quando a gente chega do Brasil, e você veio também de uma cidade grande, sabe? Então eu consigo te entender hoje muito bem. Uma coisa que acontece na Alemanha, principalmente quando a gente vai morar num lugar pequeno, e a Débora foi também, ela foi morar, vamos dizer assim, ela foi morar no lugarzinho do lado e eu fui morar no lugarzinho do outro lado. Não era nem uma cidade grande, gente, porque até a cidade grande que tinha mais perto, que é Ingolstadt, não chega a ser nossa. Eu que sei do tamanho de um bairro de São Paulo, né, gente? Não tem como comparar. Então, quando você sai de uma cidade grande como São Paulo, que tem uma egrégora, tem toda uma história, e você vai para aquele silêncio, gente, a primeira coisa que assim, uma batida de frente na Alemanha é a velocidade, porque a velocidade e também a velocidade da energia centrífuga e centrípeta é em outra direção. Então, a água que cai no ralo vai numa outra direção. E a velocidade já do aeroporto para casa. Todos os carros aqui não tem limite de velocidade, gente, nas rodovias. Então, a velocidade aqui é outra. Eu ficava tonta no início. Outra coisa é esse silêncio que às vezes enlouquece, porque você tem que estar às claras com você. E não é que a gente não está às claras com a gente. A gente vem de uma velocidade aqui a 30 mil por hora para baixar a 3 mil por hora. É muito, mas muito. É um choque muito grande, porque a vida lá do lado é a mesma coisa que a vida na roça, depois que você sai da grande São Paulo. Gente, é uma coisa assim que não tem como explicar, só vocês vivendo mesmo. É um silêncio tão grande que depois das 8 horas da noite não tem nem boteco aberto, às vezes, nesses lugares. Coitada da Débora, foi entendeu? complicado. Ela não sabia quem estava esperando ela. E daí, ainda com essa sensibilidade toda aguçada, aguçam todos os sentidos, porque a natureza é muito forte aqui. Então, aguçam todos os sentidos. E aí, depende da vibração que a gente vai se deixando, você começa mesmo a ver e a escutar coisas. Eu acho que é um caminho natural para quem tem a sensibilidade aberta. Não sei se expliquei bem. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, amiga? Não, eu acho que é bem isso mesmo, porque daí o que acontece, só para resumir, eu como achava que eu tinha conhecimento, né, e na verdade eu não tinha muito, não tinha quase nada, eu comecei a fazer o evangelho no lar. E quando você faz o evangelho no lar, você acende uma luz aonde está tudo, né, literalmente meio que apagado. Então foi como se eu estivesse num campo de concentração, né? E eu fosse lá e acendesse uma luzinha numa casinha bem pequenininha. E aí foi aí, né, que eu comecei a realmente perceber coisas assim, além que nem vale a pena falar aqui de tantas coisas que eu vi, mas só para dizer que realmente eu entrei numa vibração aonde que eu não imaginava, né? Então, até dizendo, o Evangelho no Lar, ele é maravilhoso, ele é muito bom, mas tem que se saber fazer, tem que saber aonde você faz e qual a sua intenção, porque não dá para a gente poder abrir uma porta e querer salvar 500, 1.500 espíritos que estão em desespero há milênios, às vezes, né? E foi isso que aconteceu comigo. Então, eu tive essa experiência aí que não foi nada agradável, mas depois, no final, deu tudo certo. Claro que deu. E foi um marco na tua vida super importante. A Débora voltou para o Brasil e refez a vida dela, comprou apartamentos de novo e se transformou completamente, deixou essa vida de São Paulo de novo para trás e foi morar na Ilhabela, que era um dos grandes sonhos dela. E ela conseguiu realizar esse sonho. E não só conseguiu realizar esse sonho, como também canalizou uma trilogia que nós chamamos da trilogia de Gaia. E ela vai contar para a gente agora como é que foi essa transição, como é que a executiva, aquela Débora que tinha que... Quantas vezes te visitei em São Paulo e às vezes me dava agonia, porque a Débora falava, não, a gente vai lá e daí no caminho para o trabalho eu te deixo não sei aonde. A gente parada num oceano de carro, assim, viaduto e tudo parado. Aí eu lembro que um dia teve até um arrastão e helicóptero e não sei o quê. Eu morrendo de medo. A Débora, porra, cara, por que não vai para frente esse trânsito? Foi complicado. Como é
que você aguenta morar em São Paulo, amiga? Aí chegou um dia, a Débora foi para Ilhabela. E nos próximos momentos da vida dela na Ilhabela, aconteceu, então, o grande pulo do gato, que foi a canalização da trilogia de Gaia, que hoje está aí, nasceu através da Débora, com todo o conhecimento, as ferramentas que ela tinha ali esperando dentro dela para poder servir esse momento. E é por isso que a gente está aqui hoje à noite, para descobrir não só da história da Débora, mas também como nasceu essa ponte entre a executiva, que estava lá no trânsito. Pô, meu, como é que faz isso aqui parado? Ai, que saco, hein? Vou chegar atrasada na reunião. E daí ligava, fazia reunião, às vezes até do carro. E, assim, era uma vida que eu não consigo imaginar a Débora mais hoje em dia. Quem conhece o lugar onde a Débora mora hoje, acho que não trocaria esse lugar por nada nesse mundo, porque é um pedacinho do Jardim do Éden, aqui nesse Brasil, essa Ilhabela. E tem um tempo próprio. Parece que quando você entra na Ilhabela, pelo menos para mim, né? Que é onde eu moro quando eu vou para o Brasil, porque lá tem uma dúzia das minhas amigas, é uma sensação fora do tempo. Então, a Débora foi para o tempo fora do tempo, ela passou a coexistir com todos os seres da natureza lá, virou fada, virou ninfa, virou deusa, virou orixá, e daí ela virou tudo, ela virou a mãe Gaia e ela canalizou a trilogia de Gaia. Débora, conta pra gente como é que foi essa transição de executiva super bem sucedida em São Paulo, tendo que enfrentar aquele trânsito, fazendo aquela grana, morando naquele condomínio com piscina, com tudo, para desfazer de tudo isso e começar essa caminhada em direção à Ilhabela e para dar nascimento à trilogia de Gaia. Então, o chamado para a espiritualidade, ele sempre foi muito forte na minha vida. Mas quando eu voltei para São Paulo, eu não podia olhar para isso naquele momento, porque eu tinha uma filha para criar, né? Ela era pequena e eu criei ela basicamente sozinha, com babá e meus pais me ajudando. Então, eu tive que focar na terceira dimensão, que é o que eu chamo, né? Que é aqui a dimensão da nossa Matrix, onde você fecha aí a tua mente e vai, porque se você tiver com tudo aberto, você não consegue fazer tudo de uma vez, ou você faz uma coisa ou você faz outra. E eu trabalhei no mundo corporativo durante 25 anos, então você imagina, com uma mediunidade super avançada, que eu consigo ver os espíritos eu vejo se acende uma luz na parede, eu vejo os formatos. Se eu estou numa sala de aula, como eu sempre estudei muito, fiz quase 15 anos com o Gasparetto, tô lá no fundo, assim, tem uma lousa, daí os espíritos passando, é a coisa mais linda, isso eu sempre tive. Então, você imagina, se eu tivesse esse tipo de atitude dentro do mundo corporativo, eu poderia enlouquecer. E as pessoas também jamais iriam acreditar, porque querendo ou não, é um mundo muito fechado à espiritualidade. Não sei como está hoje, eu estou afastada faz 5 anos, mas eu sei que na época, quando eu falava alguma coisa, eu já sofria bullying. Me chamavam de gnomo, me chamavam de quântica, mas de uma forma bem debochada. Eu ficava pé da vida, sabe? Porque, a gnominho chegando, sabe? Eu falava, gente, eles não sabem o que eles estão falando, mas tudo bem, no meio de uma reunião, ela tá ali pensando quanticamente. Hoje a gente sabe, né, que os pensamentos quânticos, a física quântica dominou o mundo, isso é maravilhoso, mas lá eu já falava disso e sofria bullying mesmo, né? Mas tudo bem, eu sempre soube lidar com isso. O chamado foi muito forte. Eu conheço a Ilhabela há mais de 30 anos, eu namorava um rapaz que hoje mora na Ilhabela, e ele me trouxe para a Ilhabela várias vezes. Eu tinha 17 anos de idade, 18, eu vinha e voltava, e sempre eu achava que aqui era um lugar impossível de se morar, mas sempre estava no meu coração, porque eu falava, nossa, como que alguém mora na praia? Para quem vem de São Paulo, acha que praia... Assim, entendeu? É surreal você morar na praia, isso é muito louco, né? Aí o que aconteceu? Quando eu engravidei e fui embora para a Alemanha, o meu ex-marido falou assim para mim: eu te levo em qualquer lugar do Brasil que você queira se despedir, porque vai demorar para voltar. Aonde você quer ir? Eu falei, eu quero ir na Ilhabela.
Então, eu vim grávida com a minha filha, ainda reencontrei esse meu ex-namorado, né, que tá super bem. Hoje ele mora aqui há muitos anos, há mais de 30 anos. E aí foi muito legal, porque foi a despedida. E ali, quando eu saí, peguei a balsa, gente, olha, vocês acreditando ou não, eu tinha certeza que eu iria voltar em um dia morar. Alguém me falou. Falou, até logo. Eu fiz, como assim até logo? E esse até logo demorou... mais de, sei lá, demorou 18 anos, alguma coisa assim, 17 anos, porque eu nunca mais tinha voltado para Ilhabela. E foi quando eu estava nesse momento em São Paulo, no auge da minha carreira, com um salário de executiva alto, com uma carteira de clientes top, vivendo uma vida bacana, minha filha adolescente, 16 anos, terminando o colegial. Foi numa noite que eu fui chamada pela espiritualidade. Eles me chamaram. Eu tinha um quadro na minha sala e esse quadro tinha um fundo de papel. Eu desmontei o quadro, pus tipo uma cartolina enorme em cima da mesa e comecei a escrever. E comecei a canalizar. E ali foi a coisa mais maravilhosa, que se apresentou a equipe Gaia e disse, chegou a tua hora. Você vai mudar de cidade, você vai realizar um sonho e você vai escrever um livro. Eu fiz o quê? Eu não falei aquilo para ninguém, nem para minha filha. Eu li, eu falei, gente, aonde isso? Será que isso é da minha cabeça? Será que é animismo? Ia lá procurar no livro o que é animismo, né? Eu mesmo inventando uma história. E olha, em menos de 6 meses, eu pedi demissão de uma empresa super top. Eu vendi todas as minhas coisas em São Paulo, eu desapeguei, sabe, daquele guarda-roupa executivo, móveis, tudo que vocês podem imaginar, e eu vim com 2 malas para Ilhabela. Eu cheguei para minha filha e falei, filha, você quer mudar comigo ou você quer ficar com a sua avó? Ela falou, eu mudo com você. No entanto, que o 3º ano colegial dela, ela sempre estudou em escola Bambambam em São Paulo, ela fez pública aqui na Ilhabela. Ela falou, vou, mãe, eu vou com você. Sempre foi minha parceira. Quando nós chegamos aqui na Ilhabela, com 2 malinhas, fomos morar num hotel, não sabia nada, né? Não sabia nem que tinha escola. Não, uma ignorância, sabe? Aqui é uma cidade normal, tem escola, tem tudo. Aí foi quando eu liguei o meu computador, gente. Foi uma coisa muito linda, muito, assim, muito espiritual. E eu disse, e agora eu estou aqui, o que eu vou escrever? E eu escrevi um livro, eu fiquei 1 ano escrevendo um livro. O livro ele está mais ou menos em 300 páginas no livro físico, né? E ele é uma trilogia onde ele fala sobre todas as informações do planeta Terra e vieram assinando consciências de alta hierarquia, né? Além de vir Jesus, Maria Madalena, Albert Einstein, vieram vários faraós do Egito, né? E eu fui recebendo informações sobre a Atlântida, sobre Lemúria, e aconteceu assim, Noeli, isso foi uma das coisas mais incríveis. Quando eu parava para escrever, vinha códigos como bloco de pensamentos, ele descia na minha mente assim, e eu escrevia, blá, 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 blá. O computador quebrou, para você ter uma ideia. Ele deu pane, o computador. Eu ia na mão, no caderno. Daí eu ia correndo para a Lan House, digitava, voltava. Tudo onde que eu escrevia Gaia, bloqueava o computador de lá. Uma amiga minha tentou fazer um backup, o computador dela também, de tanta energia que tinha. Mas eu nunca desisti, demorei 1 ano. Aí o que acontecia? Quando eu terminava de escrever, a minha cabeça ficava um vazio. Como se eu não fosse ninguém, não fosse nada. Me dava até um certo desespero. Aí passava, a hora que eu ia ler, era uma coisa inacreditável. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se tudo o que foi escrito ali fosse mentira, eu seria mais famosa que a autora do Harry Potter. Porque aonde eu ia ter tanta criatividade para escrever sobre detalhes da natureza, da consciência, da planta, do mar, da pedra, do sal que separa da água, da malha toda que envolve o planeta, do azul, das cores,
da consciência humana, do coração, das 3 mentes, da mente mestra. Foram muitas informações. E aí vem Gaia, isso eu escrevi em 2016. E no final ela deixa um recado, aonde ela fala exatamente o que está acontecendo em 2021, só que ela coloca que seria a partir de 2020, ainda coloco lá no livro, tá lá. A partir de 2020 vamos ter um problema sério, não sei o quê. Eu falo sobre o vírus sem tocar no vírus. Eu falo não, Gaia manda esse recado, né? E foi aí que durante 1 ano eu fiquei paralisada fazendo isso, porque para eu acreditar, para eu realmente incorporar, demorou 5 anos. Hoje o livro de Gaia ele tem consciência própria. Foram 5 anos para que eu pudesse, para ele pudesse ganhar corpo presente, entendeu? Entendi. E aí, o que eu resolvi? Eu resolvi agora trabalhar com ele fortemente, porque Gaia me mandou uma mensagem que esse livro tem que estar em todo o planeta, né? Então, eu resolvi transformar ele em e-book, porque fica mais fácil para quem mora fora, já baixa ali rapidinho. Então, hoje eu estou vendendo em formato e-book. É isso que aconteceu. A gente vai colocar o link depois para vocês, aqui embaixo da gravação da live, para vocês acessarem diretamente ou o e-book ou fazerem as suas encomendas. E a pergunta também que acho que muita gente que tem um livro dentro de si, que gostaria de saber da Débora, como é que foi o processo de publicar? Você publicou o seu livro, né? Tem muitas fotos de você assinando o seu livro, de fazendo noite de autógrafos. Como é que é o processo de publicar o livro? Então, Débora, como é que foi para você? Quando eu terminei o livro de Gaia, quando você termina, existem vários caminhos, mas o caminho mais fácil é que você procure uma editora, né? Aonde essa editora vai fazer toda a parte de gráfica, edição, tem todo um processo para um livro ser publicado, literalmente, tá? E aí também tem a verbação, que tem que ser feita na Biblioteca Nacional. Então, eu procurei uma pessoa, né? Só que eu precisava de alguém específico, porque a hora que a pessoa fosse ler o meu livro, ela ia falar, nossa, mas que livro é esse? Porque é um livro espiritual, um livro da 5ª dimensão. É um livro, para vocês terem uma ideia, que está escrito que se você ler daqui a 150 anos... ele vai estar ali daqui 150 anos. Então, cada época que esse livro for lido, estudado, ele vai estar presente ali naquela época. Ele vai estar na mesma, como se ele estivesse no mesmo avanço, né? Então, isso que foi uma coisa, eu precisava de alguém que tivesse esse conhecimento. E é claro, né, Noeli, a sincronicidade, você sabe como é que funciona. Chegou assim, na minha mão, através de um professor que eu estudo, né, um professor de física quântica, ele tinha lançado um livro também, e o meu livro ficou lado a lado com ele na prateleira. Eu conheci uma editora aonde fez todo o processo. E aí eu fiz o lançamento oficial no livro de Gaia, eu fiz uma noite de autógrafo e eu fui convidada para ir para a Bienal. Então, a Bienal, para quem não sabe, né, é a maior feira de livros do mundo. Em São Paulo, então, é algo assim maravilhoso. Então, eu fui lá e autografei centenas de livros, já vendi muitos e muitos livros. E tem pessoas que querem muito meu livro físico, mas assim, neste momento eu não vou fazer mais a impressão dele, porque ele já está em formato e-book. Quem sabe lá na frente, uma nova edição. Então, eu passei por todo esse processo. Então, hoje ele tem uma verbação, né? Então, ninguém copia o livro de Gaia, está lá no meu nome, é Registro Nacional na Biblioteca do Rio de Janeiro, e ele está na sua 1ª edição, e assim, eu já fiz, não, ele já está na sua 2ª edição, eu já tirei mais uma edição, porque tem a bruta, que eu fiz uma edição bruta ali, que tinha até umas alterações de português, daí depois eu já fiz o 2º, e provavelmente não vai parar mais as edições. Se Deus quiser. Nossa, e ele sempre quer, ele né? Quer. Você quer contar para a gente alguma história, alguma mensagem do livro de Gaia, alguma intuição, alguma coisa para que todos nós levemos como uma abertura de apetite para quem ainda não tem o livro de Gaia, para ficar ainda mais curioso sobre o livro de Gaia?
alguma coisa assim para inspirar a gente, alguma coisa para arrebatar o coração de quem ainda está pensando, compro ou não compro? Sim, gente, eu tenho sim, e isso é até indicado pela espiritualidade. Nós chegamos um momento na nossa vida que você, acreditando ou não, nós estamos passando uma transição planetária muito forte e nunca vista no planeta Terra antes. Essa transição planetária está mexendo com muitas pessoas. Eu, a Noeli, a gente já tem esse processo de despertar da consciência, porque a gente já vem aí há mais de, né? Eu já tenho há mais de 30 anos nesse trabalho. Então, hoje eu me considero uma mulher desperta, uma pessoa desperta, tá? E o despertar da consciência, ele é questão de sobrevivência num momento como esse. Porque se você não tem a tua consciência aberta de quem você é, do seu lado sombra, o que tem aqui em você, o que reverbera na sua vida, gente, a gente não consegue chegar muito longe. Porque as emoções, os sentimentos estão muito confusos, as ondas estão passando, muita informação. E a gente fica perdida, a pessoa fica perdida, porque ela começa... o véu está muito fino entre nós, matéria, e a espiritualidade. Tá assim, a um nível de você, se você realmente quiser chegar, fazer um exercício de fechar os seus olhos, fazer uma oração e pedir uma intuição, você vai ouvir vozes. As pessoas já têm essa condição por esse véu fino. E o que o livro de Gaia, ele é importante nesse momento? Porque as informações que estão contidas ali te levam à expansão da consciência, te levam a um autoconhecimento. Tem situações dentro do livro onde te provoca que você tem aquela vontade a mais de realmente saber o que tem em torno, o que está no invisível, o que está provocando aquilo em você. Tudo é uma ressonância. Então é um livro completo que ele tem uma energia tão poderosa que a hora que você começa a ler e estudar, você começa a ter sonhos, você começa a entrar em contato com a espiritualidade, a própria equipe Gaia se aproxima de você para que possa te trazer mais conhecimento. E qual é o conhecimento, gente? É o mínimo. Nós somos espíritos vivendo apenas uma experiência humana. Não adianta a gente querer fugir disso, né? Então, assim, mais cedo ou mais tarde, a nossa vida, ela termina aqui com o nosso corpo físico. E enquanto isso, para a gente viver realizado, nós temos que viver despertos. Nós temos que saber que os espíritos estão sim aqui do nosso lado, que eles interferem em nossa vida, como é que funcionam as colônias espirituais, como é que funciona, onde que estão essas pessoas que estão desencarnando agora, né? Quem é esse grande chefe que comanda esse planeta Terra, o que ele pode mostrar para a gente poder caminhar, no mínimo, com uma realidade diferente. Quando o Mestre Jesus disse, podemos viver o céu na Terra. Ele não falou isso à toa. Ele disse isso e realmente... Isso é possível. Com o quê? Com as energias da quinta dimensão. Todo mundo sabe que essa transição planetária, a Terra está saindo da terceira D, está indo para a quinta. E o que é a quinta dimensão? É viver o céu na Terra. E para que nós possamos acessar a quinta dimensão, só existe um caminho, gente. O autoconhecimento, a expansão da consciência e acordar. Entende? Sem este caminho, nós não vamos conseguir acessar as vibrações da quinta dimensão. E vamos ficar aqui, ó, nessa roda de hamster, girando, patinando, girando e não sei o quê, e repetindo as mesmas histórias, em relacionamento afetivo, em dinheiro, em tudo. Porque estamos presos à Matrix. E o livro de Gaia, ele te traz essa expansão, ele te traz esse conhecimento, ele te mostra que a hora que você está no meio da natureza, a árvore está falando com você porque ela tem consciência. A pedra, o cristal está te mandando uma informação porque ela tem consciência. A areia que você pisa na praia, quanto os grãos de areia,
um é completamente diferente do outro, eles têm consciência. Então, isso é o despertar da consciência, né? Então, é isso. O livro de Gaia traz isso, Noeli. Ele traz um autoconhecimento através do planeta Terra que a gente vive. E eu acho isso muito lindo, né? É muito lindo mesmo. E tem toda uma mensagem também de cuidado com a Mãe Terra, né? Porque a gente... Todo mundo que não está desperto não cuida da Terra. Primeiro, não cuida de si mesmo. E toda essa coisa do amor próprio é um tema à parte. Mas acho que seria também um dos grandes temas da nova era, que é o amor próprio. Mas não no sentido do calendário, de ficar repetindo frasezinha de positivismo tóxico, mas aquele que se agarra, se aceita e lida também com as suas próprias sombras, né? A outra coisa é que a mensagem também... eu tenho que admitir que eu ainda não terminei de ler o livro de Gaia. Eu comprei a forma de e-book da Débora, que está à venda na plataforma Hotmart. Depois a gente vai colocar o link aqui para vocês. Mas tudo que eu li até agora, eu precisei dar uma pensada sobre isso, porque as mensagens do livro são muito profundas. E eu ousaria dizer que um livro como esse, ou seja, uma trilogia como essa, assim como muitos livros, muitas mensagens, esses códigos que estão inseridos no nosso inconsciente muitas vezes nos prendem. Então, quando a gente começa a entrar em contato com uma egrégora de uma ferramenta de abertura de canais, é como se fossem chavinhas que vão adentrando no nosso inconsciente, abrindo portas e facilitando quando a gente deixa de resistir àquela consciência, aquele nível de consciência que nós estamos prontos dentro do exercício daquele amor próprio, que também é um exercício de livre-arbítrio, né, gente? Parar de se auto-sabotar, ou pelo menos começar a trabalhar, colocar a mão na massa, né? Para poder começar a movimentar. As pessoas que adentram a vibração do auto-amor, elas vão criando sincronicidades benéficas na sua vida. E, num momento ou outro, você acaba com o livro de Gaia nas suas mãos, que também é uma ferramenta muito poderosa de abertura de canais, onde esses códigos vão lá abrir aquelas portinhas que você tem lá dentro no seu inconsciente, no seu consciente, no seu sistema akáshico, e as coisas começam a se transformar. E é um chamado, né? Porque não é, o livro, a trilogia de Gaia não é que um romance que você senta na rede para ler. Toda vez que você começa a ler um texto no livro de Gaia, você sente, eu pelo menos percebo, que parece que a malha com que a realidade é feita, ela começa a ficar plausível num sentido plástico. A 3D parece que começa a aparecer um pouco que nem no filme da Matrix. Parece uma coisa plástica, porque a nossa consciência se expande, e quando você atinge essa expansão e começa a ser anfitrião cada vez mais, né? Você começa a observar e co-criar essa abertura dentro de você. Livros como a trilogia de Gaia são portais que transmitem a mensagem que você necessita naquele momento para a sua expansão. Então, quem ainda não comprou, está na hora de comprar. Não espere que... né, siga o chamado, não espere o chute na bunda, porque às vezes a gente acaba esperando tomar um chute no rabo, literalmente. Exatamente, exatamente. Fazer alguma coisa, né? Espera tomar um chute no rabiste antes de fazer alguma coisa, e isso é auto-amor, gente. Você agir para o seu bem, ao invés de se encher de batom, sei lá o que... né? Tudo bem, batom é ótimo, eu também gosto de um batonzinho, mas muitas vezes, principalmente adentrando agora a energia da nova era, prefira investir em conhecimento, prefira investir em chaves que vão abrir a sua consciência, fazer de você um ser humano melhor, que se ame mais, que entre em contato com a maravilhosa energia de Gaia, com a trilogia de Gaia, e contribuir também para que todos nós possamos deixar um legado nessa terra para os nossos filhos, para os nossos netos, que seja um legado de positivismo e que não seja de um positivismo tóxico, que seja uma coisa que nutre, não só a Mãe Terra, mas que nutre também as próximas gerações, né, gente? Que é uma coisa... A gente ainda... né, tem gente que não pensa nas próximas gerações, mas as próximas gerações, essas gerações são as gerações que vão terminar o trabalho que nós estamos começando aqui. Exatamente. Nós somos pioneiros, a Débora é uma grande pioneira. Foi a Débora que me apresentou o Gaspareto, o professor Hélio Couto, me levou na Pax para conhecer a Carmen Ballesteros. Então,
nós somos todos pioneiros, né? Nós somos a geração seguinte, né? Do Gaspa e de toda essa gente que já estava abrindo caminho aí, que ainda estão por aqui. Nós somos a geração seguinte e nós somos a voz deste novo movimento na multidimensão, porque as coisas estão mudando hoje em dia muito rápido, como a Débora descreveu antes. Tem gente que fica com medo, tem gente que tem receio. Não é hora de ter medo e ter receio, gente. Eu não estou nem falando de vírus, nem de nada aqui. Eu estou falando de formas de pensamento. A Débora escreve isso também em muitos capítulos dos 3 livros da trilogia de Gaia, através das mensagens de muitos mestres, que agora é sim hora de orar e vigiar, né? E é um chamado muito antigo que já está escrito até na Bíblia. É uma hora da gente se ancorar, se proteger, às vezes até dos nossos próprios pensamentos nocivos, e despertar, deixar que a consciência de Gaia nos faça seres humanos melhores, para que nós possamos ancorar a 5ª dimensão nessas 3 dimensões, entre todas essas dimensões, né? 3ª, 4ª, 5ª, quem sabe até próximas, não sei quantas dimensões nós seremos permitidos ancorar aí nessa terra maravilhosa, nessa Gaia. E Débora, se tem mais alguma coisa, alguma mensagem que você gostaria de dizer de tudo isso que a gente conversou? Estou super curiosa. Para quem já leu o livro de Gaia, quem já leu a trilogia, coloque o seu depoimento. Se vocês têm alguma pergunta para a autora, a gente vai estar lendo depois tudo que vocês estão escrevendo, porque eu vejo ali que tem, mas ó, gente, tenho que admitir para vocês, a pessoa está sem óculos, isso aqui é no telefone. Olha lá, atenção, ó o Mr. Magu chegando. A Sandra, é preciso divulgar mais esse livro. Oi, boa noite. Chegando do trabalho, a Irineia e a Sandra. Oi, amores. O pessoal do Japamala da Prosperidade nos prestigiando. Que coisa maravilhosa. Ó, a Sandra está dizendo que ela vai ler sim, depois a gente vai compartilhar. E, ó, gente, eu ouso dizer também que a Débora fez a oferta da trilogia de Gaia de uma forma muito generosa. O livro tem um preço muito acessível. Qual é o preço do livro? Então, a gente brinca que assim, eu moro na Ilha Bela e aqui, né, padrão de vida é um pouco mais alto, né? É mais barato que uma pizza, viu, Noeli? Bem mais barato que uma pizza, mas não... Sério? 2, vai, uma Tá pizza e meia. Não, gente, assim, sem brincadeiras à parte, mas assim, eu coloquei um valor bem acessível de R$97, que é um valor que, assim, realmente é uma troca energética, né? Foi um livro de muita dedicação, né? Então, ele tá lá por 97, mas você pode comprar na plataforma do Hotmart por 5 de R$20, entende? Então, aí fica mais barato que uma pizza. A pizza aqui tá em torno de uns R$100, mais ou menos, uma pizza. Mas aí, com a entrega, aqui é uns R$100, mais ou menos, uma pizzinha. Gente, mas que absurdo isso, porque isso significa, então, que aí a pizza é o mesmo preço que aqui. Aí também, porque aí é neutro, né? É absurdo, mas veja bem, de padrão de vida que as pessoas ganham, né? Ou seja, tudo bem, não vamos entrar nos méritos do que aconteceu agora na época do corona, mas o padrão de vida, tal e tudo, é super caro uma pizza. Gente, que pizza mais cara? Eu prefiro comprar um livro de Gaia e comer um mingauzinho. Que é isso, gente? Eu preciso comer pizza todos os dias. Olha, um mingauzinho de farinha láctea e eu tô feliz. Então, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara, que eu acho que isso é sensacional, que já me perguntaram muito. Então, isso eu gostaria de falar para vocês. Mas, Débora, Albert Einstein, por que ele assina Jesus, toda... Débora, espera um pouquinho, espera, porque... Débora, tá me escutando? Só um pouquinho, amiga, a gente não tá escutando a tua voz. Débora, olha lá, entramos... Cortou a conexão. Vamos esperar a Débora voltar, porque eu acho que essa mensagem que ela ia dar pra gente é importante. Se você já leu a trilogia de Gaia, coloque nos comentários se você tem alguma pergunta para a autora. Se você ainda não leu, esperem pelo link para poder comprar e investir numa ferramenta de expansão da sua consciência. Não esqueçam que cada mensagem que chega para você, se você passou por essa live e acabou escutando 5 minutos, 3 minutos, foram os 5 minutos, os 3 minutos do seu dia. Porque essa é a ferramenta, é o seu chamado na hora certa
no lugar certo. Vamos ver se a Débora entra de novo, gente. Todas as vezes que eu vou para a ilha dela, tem essa coisa de que, por melhor que seja a conexão da internet, a Ilha Bela tem essa aura mágica que às vezes envolve as pessoas e muitas vezes lembro que na preparação do primeiro Japamala da Prosperidade para o movimento Penso Positivo, foi em 2016, quando a Débora estava escrevendo a trilogia de Gaia. Tinham momentos que nós tínhamos lives marcadas para entrar no movimento Penso Positivo e a internet, que estava 5 minutos assim, perfeita, não entrava de jeito nenhum. Mas nem com reza braba, nem com passe, nem com reiki, nem benzendo, não entrava, gente. Então, a internet na Ilha Bela funciona muito à sua maneira, mas vamos ver se a Débora entra de novo. Tá. Já tinha dado certo desde o primeiro momento, vamos ver. E tem suas leis próprias. A Ilha Bela tem uma egrégora muito mágica. E o pessoal que mora na ilha fala que a egrégora da ilha ou ela te chama ou ela te expele. E se ela te chama, ela vai estar sempre te chamando, como se ela fosse uma sereia que está sempre vem pra cá, vem pra cá. E é por isso que quando eu vou para o Brasil, a grande parte do meu tempo eu passo na Ilha Bela, porque não só a Débora tá lá, eu tenho outras amigas também na ilha, pessoal que eu conheci aí pelo mundo. Tem a Laurinha também, que é a dona do restaurante Gaudí, do bistrô. E a Débora de novo. Amiga, ó, parou quando você queria... As últimas palavras que eu escutei foram... Porque essa é uma mensagem importante e que muita gente te pergunta. Aí parou quando você falou sobre o Einstein. E daí você sumiu. Tá, então vamos lá. Quando eu comecei a fazer as canalizações, as pessoas falavam, mas Albert Einstein vai falar com você, Nefertiti, Cleópatra. E aí, gente, eu questionei a espiritualidade. Eu falei, eu gostaria de saber se realmente eu estou acessando essas consciências, porque eu sou uma pessoa normal. Eu como carne, eu vivo uma vida normal como ser humano. E aí foi a coisa mais linda que eles me disseram. Eles disseram o seguinte: se nós tivermos que esperar o ser humano ir lá para o Himalaia, levitar, ficar meditando 24 horas por dia, nunca nós vamos encontrar ninguém para trazer as mensagens. Então, nós trazemos as mensagens para o ser humano comum, para que as informações possam chegar. Sabe qual que é o lugar que essa espiritualidade acessa? O nosso coração. E eles falaram para mim, se você tem um coração puro, nós estamos com vocês. E com qualquer pessoa. E no mundo inteiro, qualquer um tem condições de entrar em contato com essas consciências. Porque eles não estão no planeta Terra, mas tudo é quântico. A onda existe, a consciência deles estão aqui. Então, eu não faço psicografia, que é estar com o espírito aqui psicografando. Eu faço canalização. Eu entro em contato com a consciência do ser e eles me mandam um recado. Então é assim que funciona. E você também pode fazer, porque é só acreditar que Jesus disse, quando 2 ou mais estiver reunido em meu nome, eu estarei lá e ele vai estar. Então, quando eu vejo várias canalizações, né, de Jesus, eu acredito, gente, eu acredito mesmo, porque ele vem e não só ele, como todos os outros. Então, era isso que eu gostaria de falar, Nô, que eu achei super importante, tá bom? Tá bom, e pra gente terminar, eu queria que vocês soubessem que a Débora também é uma terapeuta holística super poderosa. Ela estudou em vários lugares que ela já contou pra gente, mas também na uma universidade. E para quem estiver na Ilha Bela e quiser conhecer a Débora pessoalmente, Débora, quais são as terapias que você oferece na Ilha Bela? Quais são as possibilidades de te vivenciar ao vivo e a cores? O que é que você compartilha na Ilha Bela para quem gostaria de ter esse luxo de poder te encontrar pessoalmente? O que é que se pode agendar contigo? Então hoje eu estou assim, focada no registro acástico, né? Que é a leitura desse registro e que eu chamo de leitura de alma, né? Então eu entro no campo quântico da pessoa, vou lá, busco todas as informações, principalmente da sombra. A alma adora falar da sombra. Ela vai, busca, me traz e eu faço uma canalização maravilhosa que chama leitura de alma, das pessoas lerem assim e falar, nossa, então quer dizer, às vezes nem ela sabe que tem aquilo lá dentro, tá?
Então, às vezes a alma dela está perdida, tem perdas de alma. Então, eu faço hoje esse trabalho sensacional, que é um trabalho muito bacana. Que esse é um autoconhecimento incrível, né, Nô? Você conhecer as tuas sombras. Quando eu conheci as minhas, eu me libertei. Eu tinha um juiz sentado aqui na minha cabeça, sabe? Um juiz que ficava ali julgando tudo. Nossa, que coisa linda! Pegar ele, destruir, descriar. Fora as outras coisas, o não merecimento, uma série de coisas. Então, isso é importante. Conhecer a sua sombra é mais importante do que você eliminar crenças limitantes. Porque para você eliminar uma crença, você precisa se conhecer, gente. Porque senão o cérebro tá ali, vai repetir sempre a mesma coisa e vai trazer sempre, né, mais do mesmo, né, Nô? Mais do mesmo, mais né? do mesmo, com outras caras, outra calça jeans. Exatamente, disfarçadinho, né? Disfarçadinho. Então, quando você conhece a tua sombra, você se liberta, porque você fala, ah, tá, é o fulaninho ali, é a fulaninha. Então tá, então vem aqui, né? Entendeu? Senta aqui, entendeu? Eu sei que você não vai embora. Apareceu de novo. Peraí, que a gente... Peraí, essa história, mas parece que eu já vivi essa história. Ai, é déjà vu, beija ele de novo, né? Aham, amiga, chega. Chega, agora e sabe quando que a sombra... Sabe quando a sombra ama aparecer? Quando ela aparece assim, vestida de lady. Quando você está prestes a fazer uma das coisas mais maravilhosas na sua vida. Quando vai acontecer algo tão bom, seja um emprego novo, um dinheiro chegando, um relacionamento, a sombra ama aparecer ali, disfarçadinha de autossabotagem, entendeu? De vítima. Daí a pessoa fala, nossa, mas estava tudo tão bem, né? Daí culpa o outro. Não é, a sombrinha ali, entendeu? Ela não é fácil, viu, gente? Ela fica escondidinha, ela aparece em momentos que você nem imagina. E a leitura de alma te mostra a sombra. Também é um trabalho sensacional. É isso. Eu ouvi alguém falando sobre o livro gente, físico, né? Alguém falando que só gosta de ler livro físico. A Irineia, acho que comentou que só gosta de ler o livro físico. Só que assim, o que acontece? Existe o livro físico. Existe o livro físico. Eu vou, talvez, no ano que vem, talvez imprimir, tá? O livro físico, ele sai muito caro, gente. Para o mercado brasileiro, a impressão de livro ainda é muito cara. E eu coloquei em e-book porque fica inviável, em época de pandemia, mandar um livro para a Alemanha, mandar um livro para o Japão, mandar um livro para todos os lugares. Demoraria meses para chegar. E o e-book, não. A pessoa está lá na Austrália, ela clica no link e já está com um livro ali, né? E 5 minutos depois está lendo o livro. Já está lê no computador, entendeu? Vai lendo devagar, vai estudando, porque não é um livro para você pegar e ler direto. É um livro de estudo, como a Noeli falou. Cada capítulo que você vai lendo vai abrindo o seu chakra, entende? Fica lá meio que matando. Então é um livro que ele vai mexendo. Então, por isso que, assim, em e-book eu acho que fica bem, bem tranquilo, assim, sabe? Vai lendo um capítulo hoje, outro amanhã. E o físico, se a Matrix permitir, porque é um livro físico, você não consegue imprimir e vender ele por menos de R$200, entende? Custa caro, né, a impressão. Ainda mais um livro de 300 páginas, entendeu? Eu fiz centenas, vendi centenas, mas eu acabei eu coloquei mais dinheiro para não ficar tão caro para as pessoas, entendeu, Nô? Mas aí não adianta, né? Só eu entregando. Não, chega uma hora. Tem uma coisa, acho que as pessoas têm que compreender, porque nós somos pessoas que doamos muito o nosso trabalho, Débora. Entende? Muito. Eu digo isso de brincadeira, porque a gente tem doado o nosso trabalho muito. Uma coisa que as pessoas têm que entender em geral, né? Principalmente pessoas que gostam muito de receber e que às vezes até ficam mal acostumadas de tanto receber, é que chega uma hora que o universo mesmo, ou vamos dizer, o multiverso, nos dá a oportunidade de chegar à consciência de dar-nos valor. É outro nível do amor próprio. Então, o e-book eu acho maravilhoso, acho também super gostoso que a Irineia comentou do livro físico, porque existe todo um charme, né? Um fetiche do livro físico, né? Aquele cheiro, o papel e tal e tudo. Mas olha, gente, uma das grandes aceitações também que a pandemia nos trouxe
é que esse nível da multidimensão que é a vida online, ela nunca mais vai deixar de existir, muito pelo contrário, ela vai se desenvolver a partir de agora ainda mais, e é um grande privilégio a gente poder viver nestas multidimensões, a gente poder se expandir desde a terceira dimensão ad infinitum, né? Para qualquer outra dimensão, já que a dimensão online é uma outra dimensão, ela não é essa dimensão das 3D, ela é uma dimensão onde nós também estamos nos exercitando em toda essa coisa de ser co-criadores e de estar onipresentes, oniscientes, onipotentes em todo mundo. E um livro que chega a qualquer canto do planeta é um livro que alcançou esse status e a gente pode vivenciar isso. Ainda que tenha todo esse charme do livro físico, existe essa realidade no Brasil que precisa ser respeitada. Eu me lembro que quando eu era criança ou quando eu era jovem adulto, os livros, às vezes, você ia comprar uma revista, você tinha que escolher entre comprar a revista e comprar o livro. Porque a diferença do preço do livro, tanto da revista como para o livro, era uma coisa mínima e os dois eram caros. Então, era uma coisa absurda. Existem revistas, eu lembro que quando eu saí completamente do Brasil, e cada vez que eu vou, eu fico espantada de ver que tem revista no Brasil que custa mais caro que revista aqui. Essa coisa da impressão física no Brasil, não sei como é que vai ser o futuro de tudo isso. Gente, não deixem de ler livros, ou seja o livro físico, ou seja o livro e-book, né? Seja qual for o formato, o importante para o nosso cérebro, para a nossa mente, para a expansão da consciência, é o exercício da leitura. Porque quando a gente não lê, imagina, da onde surgem todas essas ideias e intuições? Pergunta para Débora quantos livros ela leu. Eu conheci ela tinha uma casa que metade da casa, a parede da casa era cheia de livros, muitos livros que eu recebi de presente todos esses anos da nossa amizade, que ela comprava tanto nas Searas, na Pax, no Gaspa, são livros que ela foi comprando, né, angariando, aí por toda São Paulo, pelo Brasil todo, né? E são livros preciosíssimos. E hoje nós temos muitos desses livros em forma digital, gente. Então é só um pulo de uma dimensão para outra e é uma realidade, é um privilégio hoje nós podemos contar com um livro em formato digital que barateia o custo para que chegue até a Conchinchina. Então, gente, eu queria falar também que a leitura de um livro exercita o nosso cérebro, a nossa memória de uma outra forma. Então, não deixem de ler um livro, seja qual seja esse livro, mas nesse momento nós estamos recomendando a trilogia de Gaia. Débora, amiga, quer dizer alguma coisa? O que você foi buscar? O que você está passeando? A gente está vendo uma luz de vela, está passeando pela casa, mostrando a casa pra gente. O que ela está fazendo? Dedé? Você está escutando? Não, a gente não está mais te escutando, Dedé. Tá na hora de acabar essa live, porque até você entrar e sair de novo. Então, olha só. Amiga querida, quero te agradecer pelo privilégio enorme, não só de te conhecer pessoalmente todos esses anos, mas de ter vivenciado a sua transformação e você ter me ajudado tanto também na minha transformação. Eu acho que isso nunca parou. Houveram épocas que a gente se falou menos, houveram épocas em que a gente se falou mais, mas mesmo assim, houveram sempre épocas de muita troca. Muito orgulhosa de você ser a autora da trilogia de Gaia. Um grande privilégio poder ter tido essa entrevista contigo. E, pessoal, não esqueçam, deixem as suas perguntas nos comentários e vamos que vamos. Comprem lá a trilogia de Gaia. A Débora vai colocar para vocês aqui o link de compra exatamente quando entrar o vídeo da gravação na minha página. Uma boa noite a todos, quer dizer, uma boa tarde, né? Para vocês ainda está começando a noite, mas aqui para mim já é noite, noite, noite. Uma boa noite a todos e namastê.